Pessoal, bom dia, Pai do Senhor, uma manhã abençoada. E nessa sexta-feira, nesse dia que se inicia hoje, dia 27 de janeiro, o Senhor venha falar conosco por intermédio da sua palavra aos nossos corações. Eu peço que você curta o vídeo e se inscreva aqui no canal se não for inscrito. Tem 3 projetos que diariamente eu anuncio, que é o projeto de mentoria e aconselhamento, o projeto Meu Deserto, que é um projeto sobre restauração, e o projeto Pão da Vida, que é um grupo de estudo bíblico. Se você quiser detalhes e informações, é só mandar uma mensagem aqui embaixo e eu te respondo com mais informações sobre esses 3 projetos. Nossa meditação nessa manhã vai estar lá em João 18, Evangelho segundo João, capítulo 18, versículo 37. Diz assim: E disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Porém Jesus lhe disse: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Versículo 38, só o iniciozinho. E disse-lhe Pilatos: O que é a verdade? Meus irmãos, eu já pensando até mesmo no que ia falar, estava meditando até numa cena de um filme que eu vi recentemente, revi recentemente, filme até um pouco mais antigo, e eu lembrei desse texto, porque a verdade, eu vou voltar depois ao filme, a questão do filme, mas aí eu vou entrar agora no texto aqui rapidamente. A verdade, ela pode, hoje em dia a gente vive uma sociedade onde se relativiza muito, então a verdade é algo meio relativo. O que é verdade para um não é verdade para o outro, né? O que é verdade para uma cultura, numa cultura, não é verdade numa outra cultura. Para aquele tipo de nação, para aquele tipo de, às vezes, ideologia, para aquelas pessoas, aquele tipo de ambiente, na verdade. Talvez aquela verdade ali, ela perdure, ela prevaleça, mas para um outro grupo não. Você vê o Oriente Médio, xiitas, sunitas, você vê no Ocidente, direita, esquerda, então são divergências e discordâncias. Então há uma certa relatividade ou relativização daquilo que é a verdade, né? Agora, quando levamos para a esfera, para o mundo espiritual, aí quando você fala de mundo espiritual, que sentido? Se a gente for entrar na questão das religiões, também não muda. É bem relativa, né? Essa questão da verdade. A verdade do cristianismo é uma, do budismo é outra, do hinduísmo é outra, do islamismo. Até entre o próprio cristianismo existem várias verdades e aí dentro dessas verdades, outras verdades. Agora, a verdade da Bíblia, ela é única, ela é absoluta. É absoluta. E a Bíblia deve ser o nosso único guia de fé e prática. Do cristão é a Bíblia. Você tem que se pautar pela Bíblia. Não, eu me pauto pela Bíblia e pelo... Então, a Bíblia não é a tua verdade. A Bíblia, ela diverge frontalmente de muitos livros que às vezes as pessoas gostam de ter em suas cabeceiras e se pautar por eles, e às vezes em detrimento daquilo que é a verdade bíblica. Jesus é a verdade, e ele mesmo disse isso: o caminho, a verdade e a vida. O caminho, a verdade e a vida. Agora, ele não ousou, mesmo sendo a verdade, que Pilatos questiona, né? Tu és rei? Ele fala: para isso eu nasci, e eu vim ao mundo para isso, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve as minhas palavras. E Pilatos fala: que é verdade? Estava diante da verdade. Porém, Jesus poderia ter dito: eu sou a verdade. Ele já tinha dito isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas ele não disse. Então, nós logo vemos que é uma verdade que ela se dá ou se revela através de uma experiência, não através de simples palavras. Não adianta eu chegar aqui e falar para você: olha, isso aqui é verdade, isso aqui... Não adianta. Todo dia, diariamente, eu coloco mensagens aqui no canal falando da Bíblia. E eu não ouso dizer que a minha interpretação e aquilo que eu estou dizendo é a verdade. A sua experiência, ela vai
entrar em conformidade ou não com o que eu estou dizendo. E nisso serão provadas as minhas palavras. Não adiantava Jesus chegar e falar assim: eu sou a verdade, eu sou a verdade. Pilatos não ia ter esse entendimento. Ele teria que ter uma experiência com Cristo. Todos aqueles que seguiam Jesus sabiam que ele era a verdade. E aí eu quis trazer, dentro desse contexto, eu tô até com a camisa aqui, coincidentemente eu botei a camisa, mas é o filme do Batman, lá dos anos 2006, 2008, não me recordo. E numa trilogia, no segundo filme, o final do filme, ele dentro do contexto do filme era fácil de entender. Porque a verdade, ela realmente, naquele contexto ali do filme, ela desconstruiria um personagem que era um vilão, mas era tido pela cidade, pela população como um herói. Então, naquele momento, o herói, que era o Batman, tinha que se tornar o vilão. E o vilão que tinha morrido, todo mundo pensava que era o herói, tinha que ser o herói. Naquele momento era necessário. E aí eles usam uma frase que é assim: às vezes a verdade não é boa o bastante. Às vezes as pessoas merecem mais. Às vezes merecem ter a sua fé recompensada. Então, dentro do contexto do filme, era algo compreensível. A verdade ser ali escondida, ser ali omitida. Agora, eu quero que você esqueça o contexto do filme. Eu só situei para poder pegar a frase, e utilizar aqui na mensagem. Hoje, no cristianismo e, consequentemente, na vida de muitas pessoas, a verdade não é o bastante, mas deveria ser o bastante. As pessoas, elas preferem ter a sua fé recompensada com mentiras. Estou saindo do contexto do filme. No filme, a omissão da verdade foi necessária, dentro do contexto foi importante. Agora, aqui na nossa vida, as pessoas preferem ter a sua fé recompensada com mentira. É aquilo, é o que a pessoa quer ouvir, é o que é bom de ouvir, ainda que seja uma mentira. Por exemplo, eu, durante o meu processo, que eu vivi um processo de separação, de divórcio em 2018 em diante, eu ouvi uma mentira que eu carreguei comigo durante algum tempo, que era que todo casamento que acabava era restaurado, porque era da vontade de Deus, porque Deus é Deus de família, porque Deus é Deus de casamento. Então, a verdade não era o bastante. A minha fé naquilo, não na Bíblia, mas naquela informação, naquela afirmação, era uma espécie de recompensa da minha fé, a minha crença naquilo, é uma recompensa. Eu acreditava fielmente naquilo, em detrimento da verdade, da palavra. Eu não queria aceitar a verdade, eu não queria aceitar a possibilidade de não haver. E eu sei que muitos vivem ou viveram isso, claro, o canal hoje ele tomou um outro rumo. Hoje eu falo de mensagens da Bíblia, converso com pessoas, e às vezes as pessoas levam sempre para esse lado de restauração, mas só que hoje eu falo com pessoas que estão passando por situações que não tem nada a ver com esse contexto. Eu digo até que pelas estatísticas que o YouTube me dá, hoje é o maior número de pessoas até. Agora, as pessoas têm a sua fé recompensada com mentiras. É a cordonizes do deserto, como eu sempre digo. Não é o maná, é a cordonizes. Eu prefiro ser enganado. Gosta de ser enganado. Olha que coisa interessante. O Mark Zuckerberg, que é o dono da Meta, que é a empresa que é dona do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, ele falou em off recente, num podcast lá nos Estados Unidos, que lá nos Estados Unidos o Instagram está entre o quinto, mais ou menos, a quinta rede social mais vista, mais utilizada. E que ela não tem a popularidade que ela tem no Brasil, por exemplo. E aí as pessoas questionam, o entrevistador questionou: mas por que no Brasil o Instagram é tão... Aí ele disse assim: porque o brasileiro gosta de ser enganado. Porque no Brasil o Instagram é uma ferramenta onde as pessoas mostram uma felicidade que elas não têm. Em outras palavras, ele disse exatamente isso, onde as pessoas mostram uma vida que elas não têm. Elas querem vender a si mesmas. Então é isso, a verdade não basta. As
pessoas querem ter a sua fé recompensada, querem modelos de vida, que não existem. Que por trás daquelas câmeras, por trás daquelas... É totalmente diferente. Não é aquele paraíso. Então, o homem hoje ele vive uma mentira. A verdade não basta. As pessoas querem ter a sua fé em o que quer que seja, menos em Deus. Na Bíblia, elas querem ter essa fé recompensada. A fé num pastor, que vai falar aquilo que ela quer ouvir. É a teologia da prosperidade. Você vai ser rico, Deus vai te dar casa, carro, carrão, casa de praia. Não que isso seja pecado. Quem tem entendimento sabe do que eu estou falando. Mas como se isso fosse a prioridade. Como se o Evangelho de Cristo fosse poder para te dar dinheiro e não poder para te transformar. Então, Pilatos ele questiona o que é verdade. Estava diante da verdade. Só que no caso de Pilatos, ele não sabia, ele não conhecia, e não seria Jesus falando que ele conheceria, como eu disse, né? Então a verdade é sim o bastante. A nossa fé, ela é recompensada pela verdade. Por mais que a verdade doa, por mais que a verdade incomode, por mais que a verdade entristeça, por mais que a verdade seja dura, ela recompensa sim a nossa fé. Eu prefiro, particularmente, tomar um cálice amargo de verdade do que beber um cálice doce de engano. Eu prefiro. Eu acho que, por mais duro que seja, né? Então, e com ele está a verdade. A Bíblia diz, com ele está a verdade. A Bíblia também diz, nada podemos contra a verdade, senão pela própria verdade. Aqui, ó. Aqui atrás, a Bíblia. A verdade. A verdade é essa absoluta. Porque ela veio de Deus. Espero ter, de alguma forma, que essa palavra, na verdade, tenha contribuído, fortalecido, trazido respostas para você nessa manhã de sexta-feira. Deus abençoe os irmãos, a paz do Senhor Jesus.